A nossa querida Bia, que vai falar da importância da oração em jejum, que foi que fez com que esse evento seja cheio da presença, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã e estar participando deste evento que nasceu primeiro, no coração do Senhor. E Deus tem sido muito maravilhoso em tudo que Ele tem feito. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículo 14. Quando eu fui buscar uma passagem bíblica para tratar nesta manhã, o Senhor falou fortemente comigo a respeito dessa passagem. E da importância, do jejum e da oração. Nós fizemos uma campanha de 21 dias de jejum e oração ininterruptos, Fizemos uma escala onde todo mundo estava jejuando em horários específicos para que a gente não quebrasse essa corrente e para o agir do Senhor vir sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Em Mateus 17, capítulo 14, vai dizer assim: Quando chegar a multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que ajoelhando-se diante dele disse... Pode passar. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Senhor, em nome de Jesus, aqui nesta manhã estamos, porque queremos, Senhor, aprender mais de Ti, porque queremos, Senhor, receber mais de Ti. Senhor, eu sou apenas instrumento, eu não vim aqui no meu nome, mas eu vim no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, eu lhe peço que me conceda ousadia e que me use nessa manhã para falar o que o Senhor quer dizer. E enquanto o Senhor estiver usando-me, que as tuas mãos estejam estendidas para curar, para libertar, para sarar e transformar as vidas, em nome de Jesus Cristo. Quando eu paro para pensar a respeito de jejum e oração, a minha família foi transformada, restaurada por conta do jejum, da oração e da palavra e da busca pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha família era uma família que tinha tudo para dar errado, tudo para ser destruída e estava caminhando para isso, para ver o divórcio, para ver possivelmente o meu suicídio e o suicídio talvez do meu irmão. Uma família condenada ao fracasso. Se formos parar para pensar no histórico de meus avós e dos meus tios, nós veríamos ali uma maldição. Mas por conta de Jesus vir ao nosso encontro, é que a nossa história mudou. Então a minha mãe se converte e o meu pai também. E eles passam a orar, passam a jejuar. Por minha causa, por causa do meu irmão, por causa da nossa família. E a minha mãe e meu pai colocaram no coração de fazer um jejum de 3 dias. E nesse jejum, eles queriam um avivamento do nosso lar. Só que para ter um avivamento, precisa ter um conserto. Aquilo que está no oculto e escondido precisa vir à tona.
e precisa ser retirado, precisa fechar a brecha. E então o Senhor Deus revelou aos meus pais os pecados em oculto que havia dentro da minha casa. E a partir deste momento foi que a minha história também começou a mudar. Minha mãe e meu pai, eles obrigavam eu e o meu irmão a vir à igreja. Enquanto a tia Priscila ministrava ontem, eu ia me lembrando disso tudo. Porque eles traziam a gente arrastado. A gente vinha emburrado, fazia um escândalo, não queria vir de jeito nenhum. Só que as palavras que saíam desse altar entravam nos nossos corações e apesar da gente não demonstrar, aquilo estava entrando dentro de nós e operando uma transformação. E quando fomos confrontados, porque eles receberam a revelação do pecado, mas precisaram se posicionar, nós fomos confrontados. A minha mãe veio até mim e falou, o Senhor me mostrou. E naquele momento eu me revoltei. Eu tinha em mente, eu poderia fugir, eu poderia ir fazer qualquer coisa. Mas o Senhor já estava trabalhando dentro de mim. Eu era uma menina que bebia muito, eu era uma menina envolvida com homossexualidade, era uma menina envolvida com muitos pecados. Mas eu havia ido em um culto e havia tido um apelo. E por eu conhecer um pouco da palavra e saber quem Jesus era, eles fizeram o apelo e eu fui diante do altar e naquele momento eu mergulhei aos pés do Senhor e entreguei ali a minha alma para Ele. Só que eu falei, Senhor, eu não consigo mudar sozinha. Eu não tenho forças para isso. Mas ali naquele altar, em oração, eu derramei a minha alma aos pés do Senhor. E logo após um ano, a minha mãe fez esse propósito e o Senhor confrontou-nos. Me confrontou. E eu via diante de mim dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Hoje eu entendo a passagem que diz, está diante de ti a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe você qual caminho você quer seguir. Mas eu te aconselho, vá pelo caminho da bênção. E eu vi diante de mim, só que para mim era um caminho escuro, eu não conhecia. Eu não sabia quem era Deus de verdade, eu só ouvia falar. Eu não tinha um encontro pessoal com Ele. Mas naquele momento eu disse ao Senhor, e eu realmente disse isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma chance. E quando eu disse isso para Deus, eu me posicionei. Eu não falei, está tudo a seu cargo, Senhor, faz tudo o Senhor. Não. Eu comecei a orar. Eu comecei a jejuar. Eu comecei a ler a palavra. Porque eu entendia que se eu realmente quisesse conhecer a Deus e realmente quisesse dar uma chance a Ele, eu precisava mergulhar. E mergulhar através da oração, mergulhar através do jejum, mergulhar através da palavra. Como eu vou ter relacionamento com o Senhor se eu não converso com Ele? Como eu vou conhecer Ele se eu não leio a Bíblia, a palavra que Ele deixou falando a respeito dEle? Como eu quero ter um relacionamento com Ele e verdadeiramente deixar Ele me transformar e entrar na minha vida, se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não leio a palavra? Então, eu comecei a isso, fazendo jejum, fazendo oração e meditando na palavra. E quando eu vi, eu estava totalmente apaixonada por Deus. E Ele me transformou. E aquela passagem de que diz que quando Jesus liberta, verdadeiramente livre está. Ela é real. Eu fui uma pessoa transformada por Deus. Eu sou uma pessoa transformada por Deus. Uma pessoa liberta por Deus. Eu sou testemunho disso. Porque quando Jesus faz, Ele faz de verdade. Mas cabe a nós verdadeiramente nos posicionarmos. E como nós podemos nos posicionar? Através do jejum, através da oração, através da palavra. E de expulsar o pecado. Porque não adianta nada o Senhor nos revelar o que há de errado e nós ficarmos de braços cruzados, achando que o Senhor vai descer lá do céu e arrancar o pecado de dentro da nossa casa. Se Ele te revelou o que é necessário fazer, precisa ser feito. Você não pode ficar de braços cruzados.
E aí você começa a ouvir, por que não tem mais cura na igreja? Por que não se manifesta mais demônios na igreja? Por que não acontece mais isso, aquilo? Porque você espera demais do sacerdote quando o véu já foi rasgado e você pode ir direto ao Pai. Porque o poder não é só para o pastor, para a pastora, para mim, para os ministros, é para você também. Você também recebeu a autoridade de Deus. E assim como a tia Priscila ministrou ontem, você como pai, como mãe, tem autoridade de Deus sobre a vida dos teus filhos. Nós não entramos lá no lar de vocês. E por mais que nós queremos salvar vocês e a família de vocês e ajudar vocês, nós não podemos fazer aquilo que somente vocês podem fazer. Somente vocês podem fazer. Nesta manhã, eu não vim somente aqui te ensinar a jejuar, te ensinar a orar, porque isso você sabe fazer. Mas eu vim aqui lembrar você da importância de você se posicionar em oração, em jejum e na palavra. Porque sem essas três coisas você não vai conseguir vencer. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Em Efésios 6 vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Se a Bíblia diz que a nossa luta é no lugar celestial, como é que eu vou querer vencer aqui no físico? Como é que eu vou querer vencer aqui no natural? Com as armas aqui que este mundo oferece? Como é que eu vou querer lutar com as minhas próprias mãos? Se a batalha é travada nos lugares celestiais, eu preciso de armas espirituais. Eu preciso lutar espiritualmente falando. E como nós travamos essa batalha no mundo espiritual? É de joelhos, é no jejum, é na oração. É assim que nós vamos batalhar. Se nós queremos verdadeiramente ter a vitória, uma família restaurada, uma família renovada, seus filhos de pé, se você verdadeiramente quer ver o seu filho aqui na frente, falando da palavra, sendo usado por Deus, assim como os meus pais se levantaram, vocês também precisam se levantar. É somente assim que você vai ver a transformação na sua casa. Não adianta você ficar de braços cruzados e falar, pastora, pelo amor de Deus, olha para o meu filho, olha para a minha filha. E você não orar. E você não levantar de madrugada, ir lá enquanto ele está dormindo e falar, Senhor, abençoa, Senhor, transforma. E você parar de proferir palavras contrárias contra a vida do seu filho. Mas você verdadeiramente em oração, profetizar sobre a vida dele. Pedir que o Senhor te dê estratégias. Pedir que o Senhor te direcione. Pedir isso. Mas agora quando nós vemos essa passagem, os discípulos já tinham recebido a autoridade. O Senhor Jesus já tinha enviado eles para curar os enfermos, expulsar os demônios. E eles fizeram isso. Só que agora, diante desse específico, eles não conseguem. E eles perguntam, por que nós não conseguimos? E aí Jesus vai falar o seguinte, olha, essa casca de demônios se expulsa somente pela oração e pelo jejum. Tem coisas na nossa vida que só vão sair na oração e no jejum. Quando Jesus estava lá, foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá ele jejuou por 40 dias. Ele foi tentado. E quando ele estava sendo tentado, ele respondia como o inimigo? Respondia usando a palavra. E aí está outra arma extremamente fundamental para nós. Porque muitos cristãos estão falecendo, estão enfraquecendo na fé. A Bíblia vai nos dizer que o povo perece por falta de conhecimento, por falta da palavra, por falta de buscar a Deus. Se você vir ao culto, tem que vir, é necessário.
Mas não é suficiente. Você precisa ter o seu particular com Deus. Quantas pessoas, tendo anos de crente, nunca leram a Bíblia? Não conhecem a Bíblia de capa a capa? É claro que o inimigo vai te vencer em determinados aspectos, porque ele vai vir contra você e você não vai saber o que responder, porque não leu a palavra, o segredo que o Senhor já deixou revelado. Tem determinadas coisas na sua vida que você só vai vencer através do jejum, da palavra de Deus. Determinadas tentações que você só vai conseguir vencer pela palavra, pelo jejum. Nesta manhã, eu quero que vocês reflitam sobre isso e que verdadeiramente se posicionem. Porque enquanto você está de braços cruzados, choramingando, o inimigo ele não está brincando, ele está entrando na sua casa. Ele está entrando na mente do seu filho, na mente das crianças. Ele está destruindo o seu lar e você está de braços cruzados, enquanto o inimigo está destruindo a sua vida. Está destruindo a sua cidade. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir. Só que Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Você precisa se posicionar. Mas é fácil se posicionar? Não. O inimigo vai fazer de tudo para tirar o seu foco. Se a sua luta é travada nos lugares celestiais, ele vai fazer de tudo para tirar você do lugar celestial e trazer para o lugar físico. E como ele vai fazer isso? Através da perseguição, da humilhação, usando pessoas para te atacar, usando situações. Ele vai usar de todas as formas para fazer com que você lute no lugar errado, para fazer com que você lute com as pessoas erradas. Ele vai fazer de tudo para tirar o seu foco. Porque a vitória você só vai conseguir ali, no lugar celestial. Porque se a luta é ali, não tem como você lutar aqui. Você tem que lutar lá. E só luta lá através do jejum, da oração e da palavra. Só vence lá através do jejum, da oração e da palavra. Você precisa se colocar de joelhos e buscar ao Senhor. Precisa orar, precisa verdadeiramente se aprofundar nele. Porque coisas extraordinárias começam a acontecer. Coisas que você não consegue explicar. Coisas que não consegue explicar, o Senhor vai fazendo. O Senhor vai fazendo. Quando eu me converti, eu havia tentado suicídio algumas vezes antes de me converter. E quando eu me converti, eu que desejei a morte. Porque foi muito difícil para mim essa transição de sair do mundo e vir para a igreja. Eu me sentia só, foi muito difícil isso para mim. E aí eu chegava em casa e colocava o louvor e começava a adorar a Deus. E ali o Senhor já começava a falar comigo e falando ao meu coração: filha, vai para o quarto. Fecha a porta do quarto e me busca em secreto. E eu fazia isso, eu entrava no meu quarto, trancava a porta, me prostrava aos pés do Senhor com o rosto no chão. E ali eu derramava minha alma aos pés do Senhor em oração. E com os olhos espirituais. Isso é coisa só para quem crê. Com os olhos espirituais, eu pude contemplar os pés do Jesus à minha frente. Com os olhos espirituais, enquanto eu desejava a morte, a vida entrou no meu quarto para me mostrar que existe muito mais para ser vivido. Entende que é através do jejum e da oração que você vai viver coisas que o olho não viu? É por isso que nós não devemos nos atentar às coisas que os nossos olhos podem ver, mas nas coisas que os nossos olhos não podem ver. Porque o que os nossos olhos veem são temporais, mas os que os nossos olhos não veem são coisas eternas. Nós não entendemos, nós não estamos vendo, mas enquanto estamos aqui, há uma batalha travada
celestial. Tem anjos e demônios lutando. Há uma batalha. E nós não estamos vendo, mas está acontecendo. Nem tudo Deus vai fazer por você. Você precisa se posicionar para acontecer. Mas não significa que você, sendo uma mulher de oração, de jejum e de leitura da palavra, que não vai ter tribulação nenhuma. É aí que vai ter mesmo. Nós começamos o nosso trabalho de intercessão no Retiro dos Jovens. E nós fizemos o mesmo propósito de 21 dias. E no meio desse propósito, estava eu e o pastor Luiz, que aqui não está, como líder do grupo de intercessão. E no meio do propósito, meu tio foi morto. Um tio que eu era muito apegado. Que eu amava muito. Que eu amo. E isso abala a estrutura da gente. Abala. Você olha para o exterior e está acabado. Como é que vai continuar desse jeito? Mas é uma coisa que você precisa entender. Que ainda que o seu homem exterior se corrompa, esteja deteriorando, esteja aflito, sendo humilhado, você precisa entender que através da oração, do jejum, da palavra, o seu homem interior se renova dia após dia. Você precisa entender que a sua luta não é aqui. E que por mais que as coisas parecem estar desmoronando, quando você se posiciona, Deus transforma, Deus faz, Deus restaura, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Não adianta eu aqui pregar, não adianta o pastor orar, se você chegar na sua casa e não mudar a situação do seu lar. Deixar o pecado continuar reinando. Não adianta você expulsar o demônio, mas deixar a brecha aberta, porque ele vai voltar. Você tem que orar. Você tem que jejuar. E ler a palavra. Mas precisa se posicionar. São chaves muito importantes para a sua vida como cristão. Isso não é só para quem prega, isso não é só para quem louva, isso não é só para quem pastoreia, isso não é só quem faz a obra do Senhor, é para todo mundo. Todo mundo precisa disso. Eu só venci os meus pecados. Eu só me tornei uma nova criatura primeiro porque Jesus entrou na minha vida. Mas eu só consegui continuar de pé porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu busco. Vocês acham, vocês devem saber, não é fácil vencer as coisas deste mundo. A vontade da carne. Não é fácil. Então, se você alimenta a carne, você vai viver pela carne. Mas quando você começa a alimentar o Espírito, você passa a viver pelo Espírito. E você só alimenta o Espírito pela palavra, pelo jejum e pela oração. São 3 coisas extremamente essenciais para a minha vida e para a sua vida também. Não adianta você falar, ai, Bia, eu consigo, eu vou vencer, vai. Até chegar lá no céu e o Senhor falar, afasta de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tudo no seu nome. Não teve relacionamento comigo. Eu não te conheço. Você não foi conversar comigo no secreto. Você não dialoga comigo. Você prefere 1000 vezes ficar horas e horas no celular, no telefone. Prefere 1000 vezes sentar com a sua amiga ali e conversar horas que parecem segundos e parecem minutos. Mas na minha presença, 1 minuto para você parece uma eternidade. Isso quando você não dobra o joelho somente na hora de dormir, de repente apaga, acorda parecendo que... Mas o que aconteceu mesmo? Tão cansado que as suas palavras começam a embramar e você nem sabe mais do que está falando com Deus. Que tipo de relacionamento é esse que você tem? Deus quer um relacionamento verdadeiro, real, profundo. Ele quer a entrega verdadeira.
Vai fazer ainda 5 anos que eu me converti. 5 anos. E eu não falo isso para me vangloriar, mas falo isso para você que não fez ter vergonha disso. Eu já li a Bíblia algumas vezes, inteira, de capa a capa. Eu jejuo, eu oro, e quando faço uma semana sem jejuar, eu me sinto incomodada. Eu, uma jovem de 24 anos, aceitei Jesus há mais ou menos 4 anos e pouco atrás. Passado 1 ano e pouco, eu fui separada da diaconisa. Passado mais um tempo, ano passado, fui separada da evangelista. Mas eu esperei ser separada? Não. Eu esperava, eu pedia para Deus isso? Não. Eu falo isso como motivo, porque eu sou? Não. Independentemente de ter título ou não, eu continuo orando. Eu continuo jejuando. Eu continuo lendo a palavra. E independentemente de cargo, eu continuo fazendo a obra. Eu espalhava a palavra do Senhor não para chegar em lugares grandes. Não, porque eu entendo a necessidade das almas. E você precisa entender isso, que não é só sobre você. Que tem pessoas do seu lado que está perecendo, que está chorando, que está gemendo e você não está vendo. Mas como é que você vai começar a ver? Quando você começar a ser sensível ao Espírito Santo. E como é que começa a ser sensível ao Espírito Santo? Jejum, oração, palavra. Entende que tudo vai rodear e cair nessas 3 ferramentas importantes? E uma outra muito importante também é a adoração. São 4 ferramentas essenciais para as nossas vidas. Então, se você quer a sua família verdadeiramente transformada, restaurada, se você quer seu ministério de pé, se você quer a sua própria vida transformada, se você quer mudança, você tem que dar o primeiro passo. As bênçãos já estão liberadas no reino celestial. Da parte de Deus, não há nada impossível para Ele. Mas e a sua parte? E a sua parte você tem feito? Mas Bia, eu não consigo. Começa, insista, persista. E vai chegar um momento que você não vai ver a hora de estar no secreto com o Senhor. Vai chegar um momento que você não vai ver a hora de poder sentar e ler a palavra. Vai chegar um momento que você não vai ver a hora. Eu preciso jejuar, tem que jejuar, eu estou aqui, eu vou jejuar. Vai chegar uma hora que vai parecer pouco tempo que você tem, porque você vai querer muito mais para passar com Deus. O segredo de tudo isso que nós estamos passando nesse treinamento vai ser você sair daqui, colocar tudo em prática. Mas eu saí de lá, nada mudou na minha vida, nada alterou. Você tem que pôr em prática. Você tem que começar a fazer. Você tem que começar a operar. E parar de jogar a culpa em Deus. Parar de terceirizar a culpa. Porque você é que não está fazendo. Você é que não está se posicionando. Mas começa, a partir de hoje, a partir de agora, se posicionar em oração, em jejum. Porque essas fortalezas demoníacas que se levantam, que são construídas pelo inimigo, você quer saber uma coisa? Elas são construídas em cima das nossas fraquezas. Grandes fortalezas demoníacas
construída em cima das nossas fraquezas é fácil demais de serem destruídas. Mas você só consegue destruir se você travar a batalha no lugar certo. Através do jejum, da oração. E usando a palavra. Porque o inimigo vai te tentar e o que você vai responder para ele? E às vezes, uma das tentações, o próprio inimigo também usou a palavra, só que de maneira interpretando para o seu próprio bem, para o seu próprio ego. E não é sobre isso. Então você precisa estar conhecendo a palavra do Senhor. Você precisa disso. Nós, nessa campanha, o Senhor nos revelou que há altares demoníacos levantados dentro de lares por falta de conhecimento, por brechas abertas, por teimosia, porque tem vezes que o Senhor já revelou, mas você não fez. Brechas abertas, altares levantados do inimigo. Mas neste treinamento, você tem recebido conhecimento do alto. Você tem recebido estratégia do alto. Então você vai chegar lá na sua casa, aqui nós já determinamos. Mas quando você entrar lá, você já vai falar, esse território pertence ao Senhor. Esse território pertence ao Senhor. E neste momento eu quero finalizar e quero pedir que você se coloque de pé para a gente fazer uma oração. Agora nós vamos fazer uma oração que nós vamos determinar que se houvesse altar levantado dentro da nossa casa, ele vai cair por terra agora, hoje. E nós vamos pedir que se houver alguma brecha aberta, o Senhor vai mostrar e você vai fechar. E que esse maligno que tem agido na sua família, na sua casa, ele não vai ter mais autoridade. Porque agora quem vai entrar lá é o Senhor dos Exércitos. Porque agora quem vai reinar na sua casa é o Senhor dos Senhores. Agora é a presença de Deus que vai estar na sua casa, não é mais a do inimigo. Agora é um altar do Senhor que será levantado e esse do inimigo vai cair por terra. Então neste momento eu quero que feche os teus olhos. E que comece em nome de Jesus a repreender essa investida maligna. Que comece em nome de Jesus declarar que esse altar maligno já está por terra em nome de Jesus. Neste momento tome a autoridade que o Senhor te deu. E diga a esse demônio, diga a esse inimigo da sua alma, para ele bater em retirada agora em nome de Jesus. Porque a sua casa é propriedade do Senhor. Porque a sua família é propriedade do Senhor e ele não tem autoridade sobre ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqui está cada um, cada irmã, cada irmão, representando as suas famílias, representando os seus ministérios. E, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos no campo de batalha espiritual agora. E liberamos uma palavra, porque somente uma palavra do Senhor liberada já é o suficiente. Então, em nome de Jesus, que esse altar demoníaco caia por terra agora em nome de Jesus. Que esse altar demoníaco caia por terra agora em nome de Jesus. Que este mal, Senhor, que entra na vida dos filhos, que entra na vida dos pais, que está operando, Senhor, uma obra de destruição, que bata em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós repreendemos toda investida maligna. E neste momento agora, profetiza a bênção. Profetiza a bênção sobre a sua casa. Profetiza a vida com abundância sobre a sua casa agora. Transforma esse mal em bem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra em cada lar agora. Entra em cada casa agora. Entra em cada cômodo agora, Pai. E a tua presença é que se faça lá. E que seu altar é que seja levantado lá. Mas, Senhor, se houver algo em oculto e escondido, revela
agora para os teus filhos. Abra os olhos para que eles vejam, em nome de Jesus, e que essa brecha seja fechada. Em nome de Jesus eu profetizo bênção agora. Eu profetizo a vida com abundância, Senhor. Eu profetizo a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem autoridade dentro da sua casa, sobre a sua família. Quando você chegar lá na sua casa, você vai repreender. Já foi repreendido. Em nome de Jesus. Então já entra lá com a autoridade que Deus te deu e começa a profetizar bênção sobre a vida do seu esposo, da sua esposa, sobre a vida dos teus filhos. Começa a profetizar bênção sobre eles. Porque o Senhor já começou operando o extraordinário nesta noite. E eu agradeço a minha oportunidade aqui, em nome de Jesus. Que princesa, né? Imagina, tenho chamado para missões. Como Deus vai usar essa menina em grandes lugares. Grandes lugares. E nós, né, tia Laísa, temos orgulho que uma jovem, essas adolescentes que dançaram aqui, se levantam com tanta autoridade na Frente Kids, dispõem, elas estão dispostas, fazem com amor, vão à frente, choram junto, louvam junto. Adolescentes, jovens, que estão crescendo na Frente Kids. E eu e a Laísa sempre digamos a ela: grande será essas meninas no campo de batalha usadas pelo Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da Bia e de todas as nossas jovens e adolescentes. Eu digo que são nossos filhos espirituais, né? E aí de tocar nas nossas meninas. Deus abençoe, Bia. E vamos agora.